Brandon Westwood se inclinou para trás em sua cadeira de couro. Um Rolex Daytona pegando as luzes fluorescentes da sala de audiências 4B no centro de Manhattan. Seu terno italiano, Tom Ford, $12.000, caía-lhe como uma segunda pele. Ele sorriu. Não o tipo caloroso, mas o tipo que fazia as pessoas revirarem o estômago. O tipo que dizia que ele já tinha vencido. Do outro lado do corredor sentava Helena. Apenas Helena. Era assim que todos a chamavam agora. Não, Sr. Westwood, não Helena Westwood. Apenas Helena como se ela não fosse ninguém. Ela usava um cardigan cinza ligeiramente grande demais para sua estrutura, puxado sobre uma blusa branca simples. Suas mãos repousavam em seu colo. Ainda muito paradas. Seu anel de casamento havia sumido. Ela havia parado de usá-lo 6 meses atrás, quando Brandon mudou sua namorada de 23 anos para a cobertura deles na Park Avenue. A sala de audiências cheirava a madeira velha e ar reciclado. A chuva batia nas janelas altas, criando um ritmo que parecia zombar dos procedimentos. Era fevereiro, o tipo de fevereiro cinzento de Nova York que fazia tudo parecer temporário e frio. Lá fora, táxis buzinavam. Lá dentro, o futuro de Brandon parecia dourado. O advogado de Marcus, Richard Blackwell da Blackwell e Sócios, afirma que havia derrubado 3 CEOs da Fortune 500 em divórcios complicados, embaralhava papéis com a confiança de um homem que nunca havia perdido. Sua caneta Emelan, $1.800, batia contra um bloco de notas jurídico cheio de anotações que basicamente diziam a mesma coisa repetidamente. Ela não recebe nada. Vossa Excelência, Richard começou, sua voz suave como o uísque envelhecido. Meu cliente tem sido mais do que generoso. A senhora Westwood receberá $50.000 como um acordo. Isso é 50 mil a mais do que ela trouxe para este casamento 7 anos atrás. Ele fez uma pausa para efeito, deixando as palavras pairar no ar como fumaça. Ela veio do nada, uma garçonete em uma lanchonete no Queens. Meu cliente lhe deu uma vida que ela nunca poderia ter sonhado. Roupas de grife, férias de luxo, uma cobertura avaliada em $8 milhões. E como ela o pagou? Tornando-se confortável, complacente, se deixando levar. Brandon assentiu, fazendo o papel de vítima. Ele havia ensaiado isso 3 semanas de preparação, julgamentos simulados no escritório de Richard. Eles haviam praticado suas expressões faciais, sua linguagem corporal, até mesmo o momento exato em que ele olharia para baixo como se ferido pela memória de seu casamento falido. Sua amante, Amber, sentava 3 fileiras atrás. Sua bolsa Hermes Birkin, $35.000, um presente de Brandon, repousando em seu colo como um troféu. Ela usava um vestido Gucci vermelho, o tipo que gritava por atenção. Seus lábios estavam cerrados no que ela provavelmente pensava ser uma expressão simpática, mas que na verdade apenas a fazia parecer que havia provado algo azedo. O advogado de Helena, um jovem defensor público chamado Thomas Rivera, que parecia ter passado na OAB na terça-feira passada, embaralhava seus próprios papéis nervosamente. Ele tinha 28 anos. Este era seu 3º caso de divórcio. Seu terno era pronto de loja de roupas masculinas. Sua pasta era uma herança de seu pai. E sua confiança estava em algum lugar entre inexistente e aterrorizada. Ele estava sobrecarregado. Todos sabiam. Isso era Davi contra Golias. Exceto que Davi esqueceu seu estilingue em casa. E Golias trouxe um tanque. Vossa Excelência, Thomas começou, sua voz falhando ligeiramente. Minha cliente solicita uma justa divisão de bens. Ela foi uma esposa devotada por 7 anos. Ela apoiou o Sr. Westwood nas fases iniciais de seu negócio. Ela dedicou... Richard o interrompeu com uma risada que ecoou pela sala de audiências. Vossa Excelência,
Tenho testemunhas, 3 empregadas domésticas, 2 personal trainers e um chefe que testemunharão que a Sra. Westwood passou a maior parte de seus dias fazendo compras e almoçando com amigos enquanto meu cliente construía um império imobiliário avaliado em 400 milhões de dólares. Ela contribuiu. Com o que exatamente? Companhia em galas de caridade. Um rosto bonito em jantares com investidores. O telefone de Brandon zumbiu. Ele olhou para ele debaixo da mesa. Uma mensagem de texto de seu irmão. Quase pronto. Tenho reservas no Percy às 8. Traga Amber. Vamos celebrar. Ele sorriu ironicamente e digitou de volta. 30 minutos no máximo. Isso é um massacre. Helena viu o sorriso. Ela já o havia visto antes. O mesmo sorriso que ele usava quando demitia funcionários. Quando esmagava concorrentes, quando ele lhe disse na véspera de Natal passado, véspera de Natal, enquanto ela embrulhava presentes para sua família, que ele nunca a havia amado, que ela havia sido boa o suficiente para então, mas não para agora. Essas foram suas palavras exatas. Boa o suficiente para então. A juíza Patricia Morrison, 62 anos, com cabelos prateados puxados para trás em um coque apertado, revisou os documentos à sua frente. Ela era juíza há 29 anos. Ela havia presidido assassinatos, fraudes corporativas, julgamentos de crime organizado. Mas divórcio era sempre o mais feio porque em julgamentos de assassinato, pelo menos o ódio era honesto. No divórcio, o ódio usava terno e gravata e fingia ser razoável. Ela havia visto 1000 casos como este. Marido rico, esposa dispensável. A história era sempre a mesma. Homem se casa com mulher mais jovem quando está em ascensão. Mulher o apoia, entretém seus clientes, faz de sua casa um lar. Homem fica bem-sucedido. Homem fica entediado. Homem troca por um modelo mais novo. Mulher recebe 50 mil dólares e um tapinha na cabeça. Ela suspirou, seus óculos de leitura pousados em seu nariz. As armações eram óculos de farmácia. 15 dólares. Ela queria comprar uns próprios há anos, mas nunca encontrou tempo. Sr. Blackwell, ela disse, o senhor está pedindo a este tribunal que aprove um acordo de 50 mil dólares para um casamento de 7 anos com um homem avaliado em 400 milhões? Sim, Vossa Excelência. A senhora Westwood assinou um acordo pré-nupcial. Ela não tem direito a nenhum bem adquirido durante o casamento. Meu cliente construiu sua fortuna com seu próprio sangue, suor e lágrimas. Ela estava meramente presente. A galeria do tribunal, principalmente repórteres e estudantes de direito, murmurou. Isso era brutal, mesmo para os padrões de divórcio de Manhattan. Uma repórter do New York Post já digitava em seu telefone, provavelmente rascunhando uma manchete. Magnata de Manhattan dá trocados à ex-esposa no divórcio. As mãos de Helena tremeram ligeiramente. Ela olhou para o relógio na parede. 14h47. Em 13 minutos, toda a sua vida seria reduzida a um cheque com o qual mal conseguiria viver por 2 anos nesta cidade. Ela teria que deixar Nova York, talvez voltar para Ohio, onde cresceu, de volta para a casa de sua mãe, de volta para o nada. Ela havia ensaiado esta cena em sua cabeça 100 vezes, imaginado se levantar, gritar com Brandon, jogar coisas, fazer um escândalo. Mas essa não era ela. Nunca havia sido ela. Ela era a tranquila. Aquela que sorria em jantares de caridade, onde os amigos de Brandon faziam piadas sobre mulheres troféu. Aquela que assentia quando Brandon lhe dizia que ela precisava perder 10 libras antes da gala de aniversário de sua empresa. Aquela que fingia não perceber quando ele chegava em casa às 3h da manhã, cheirando a perfume de outra pessoa. Mas então algo estranho aconteceu. Os cantos de sua boca se ergueram. Não um sorriso exatamente. Algo mais. Algo que fez Thomas olhá-la com confusão e um pouco de medo. Ela enfiou a mão em sua bolsa,
uma bolsa de lona simples, não de grife, nada com logotipos, e tirou seu telefone. Ela digitou algo rapidamente, então o colocou virado para baixo na mesa. Brandon percebeu. O que ela está fazendo? Ele sussurrou para Richard, provavelmente mandando mensagem para a mãe para apoio emocional. Richard sussurrou de volta, nem se dando ao trabalho de esconder seu desprezo. Não se preocupe, estamos a minutos de fechar isso. Richard se levantou novamente, pronto para entregar seu argumento final. Ele já havia feito este discurso antes com pequenas variações dependendo do cliente. Era sua compilação de maiores sucessos. Vossa Excelência, meu cliente não é sem compaixão. Ele entende que a senhora Westwood precisará de tempo para se ajustar às suas novas circunstâncias. É por isso que ele está oferecendo $50.000, suficiente para um novo começo, um pequeno apartamento, em algum lugar acessível, talvez um curso em faculdade comunitária para desenvolver habilidades empregáveis. Habilidades empregáveis. A frase caiu como um tapa. Helena tinha mestrado em arquitetura pela Columbia University. Ela se formou summa cum laude. Ela havia trabalhado em uma das principais firmas da cidade antes de Brandon a convencer a sair, dizendo que sua esposa não precisava trabalhar, que parecia ruim para sua imagem. A juíza Morrison olhou para Helena. Senhora Westwood, a senhora tem algo a dizer antes que eu aprove este acordo? Helena se levantou lentamente. O cardigã escorregou de um ombro. Ela não o ajeitou. A sala de audiências ficou em silêncio. Até a estenógrafa parou de digitar por um momento. Vossa Excelência, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu só tenho uma pergunta. Prossiga. Quando o advogado do meu marido diz que eu vim do nada, ele está tecnicamente correto. Eu não trouxe dinheiro para este casamento. Eu trouxe outra coisa. Algo que mantive escondido porque queria saber se Brandon me amava por quem eu era. Não pelo nome da minha família ou conexões ou riqueza. O sorriso de Brandon vacilou. Do que diabos ela está falando? Helena continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Eu usei o sobrenome de solteira da minha mãe quando nos conhecemos. Anderson. Simples, comum, indetectável. Meu verdadeiro sobrenome. Bem, eu não o uso há 8 anos. Não desde que eu queria uma vida normal, um amor real, uma parceria construída na verdade, não em transações. Richard se levantou. Vossa Excelência, isso é uma tática para ganhar tempo. Seja qual for o melodrama que a senhora Westwood está conjurando. Sente-se, advogado, disse a juíza Morrison, com os olhos fixos em Helena. Algo havia mudado na sala. O ar parecia diferente, carregado como um momento antes de um raio cair. Senhora Westwood, qual é o seu nome de solteira? Helena olhou diretamente para Brandon. Seu rosto havia passado de presunçoso para confuso para algo próximo de preocupação. 7 anos de casamento e ele nunca havia perguntado sobre sua família. Nunca se perguntou por que ela não tinha parentes no casamento deles. Nunca questionou por que ela usava Anderson em vez de outra coisa. Vaner, ela disse simplesmente, Meu nome é Helena Marie Vaner. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Então a sala de audiências explodiu. Repórteres se atiraram em seus telefones. Estudantes de direito ofegaram audivelmente. Uma paralegal nos fundos literalmente deixou cair seu café. Os dedos da estenógrafa congelaram sobre seu teclado. A caneta de Thomas Rivera caiu no chão. E Brandon? O rosto de Brandon perdeu toda a cor. Sua pele perfeitamente bronzeada, bronzeado artificial 2 vezes por semana em um salão no Sorro, ficou da cor de jornal velho. Seu Rolex de repente parecia um relógio de brinquedo de caixa de cereal. Seu terno de $12.000 parecia poliéster de uma prateleira de liquidação de loja de departamento. Richard agarrou o braço de Brandon, seus dedos cravando com força suficiente para deixar marcas. Por favor, me diga que ela está blefando. Por favor, me diga que ela não está.
A família Vanier. Alguém na galeria gritou. Uma jovem repórter mal com idade para beber estava de pé agora. Como em Vanier Global Holdings, a Fundação Vanier, o Centro Vanier para as Artes. Esse Vandermeer? Outra voz. A família que vale 40 bilhões de edições. Outra. A família que possui metade de Midtown Manhattan. Os murmúrios ficaram mais altos. Nomes foram sussurrados. Fatos foram relembrados. A família Vanier não era apenas rica. Eles eram realeza americana, dinheiro antigo, o tipo de dinheiro que estava se acumulando há 5 gerações. O tipo de dinheiro que não aparecia nas listas da Forbes porque era muito diversificado, muito privado, muito acima desse tipo de publicidade. A juíza Morrison removeu seus óculos lentamente. Ela era juíza há 29 anos. Ela havia visto muitas coisas, assassinatos confessados, gangsters que viraram informantes, executivos corporativos revelados como fraudes. Mas isso era sem precedentes. Advogado Blackwell. Ela disse cuidadosamente cada palavra medida. O senhor pesquisou o histórico de sua oponente antes de prosseguir com esta oferta de acordo? A boca de Richard abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Sua perfeita compostura no tribunal desmoronou em tempo real. Vossa Excelência, ela usou o nome Anderson. Limpa-lhe a garganta. Fizemos uma verificação de antecedentes padrão. Não havia nada. Sem bens, sem riqueza familiar, sem conexões. Ela era uma garçonete quando se conheceram. Eu fui garçonete por 6 meses, Helena disse, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Em uma lanchonete no Queens. Eu queria ver como era a vida normal. Eu tinha 23 anos. Eu tinha acabado de me formar na Colômbia com meu mestrado. Meu pai sugeriu que eu tirasse um tempo para experimentar a vida fora da nossa bolha. Então, eu fiz. Eu aluguei um apartamento em Astoria com o nome de Helena Anderson. Eu trabalhava 40 horas por semana servindo café e ovos. E eu conheci Brandon. Ela olhou para ele agora. Realmente olhou para ele. Você vinha toda terça-feira de manhã, 7, senhor. Café preto, torrada integral, ovos mexidos. Você sempre deixava uma gorjeta de 20%. Exato. Você estava trabalhando como analista júnior em uma empresa imobiliária. Você me contou sobre seus sonhos, sobre querer começar sua própria empresa, sobre se provar. Você parecia tão genuíno. As mãos de Brandon tremiam agora, tremores visíveis. A mensagem de texto de seu irmão ainda estava em sua tela. Vamos celebrar, Helena continuou. Nós namoramos por 6 meses antes de você me pedir em casamento. Você comprou um anel a crédito. Um belo anel, modesto, 1,5 quilates. Você me levou ao Central Park, a Bow Bridge. Era pôr do sol. Você estava nervoso. Você disse que não tinha muito, mas que passaria sua vida inteira trabalhando para me dar tudo. Você se lembra disso? Ele se lembrou. Todos na sala de audiências podiam ver que ele se lembrou. Eu disse sim, Helena disse suavemente. Eu disse sim porque pensei ter encontrado alguém que me amava por quem eu era. Não pelo nome Vanier, não pelo fundo fiduciário que amadureceu no meu 25º aniversário, não pelas conexões familiares que poderiam abrir qualquer porta nesta cidade. Apenas por mim, por Helena. As portas nos fundos da sala de audiência se abriram. Todos se viraram. 3 homens entraram. Eles não se apressaram. Não precisavam. Eles caminhavam com o tipo de confiança que vem de possuir edifícios, não de alugá-los. Possuir empresas, não trabalhar para elas. Possuir muito possivelmente esta sala de audiências. Provavelmente todo o tribunal. Possivelmente todo o quarteirão. O primeiro homem tinha 70 e poucos anos, com cabelos prateados penteados para trás de uma testa alta e um terno azul marinho que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Brioni feito sob medida em Milão e trazido em um jato particular. Seus sapatos eram John Lobb feitos à mão em Londres,
exigindo 3 provas e 6 semanas para serem concluídos. Em seu pulso, um Patek Philippe Grand Complication Vintage que colecionadores literalmente cometeriam crimes para possuir. Só o relógio valia $2 milhões. Atrás dele, 2 homens mais jovens, fim dos 40, início dos 50. Mesma constituição, mesmo andar, mesma presença que parecia curvar o próprio ar ao redor deles. Um usava óculos de tartaruga que custavam mais do que a hipoteca mensal de Brandon. Ambos usavam anéis de casamento incrustados com diamantes que captavam a luz como pequenos sóis. Eles desceram o corredor central em formação. Advogados e espectadores literalmente se espremiam contra os bancos para deixá-los passar. Não era medo exatamente, era reconhecimento. Da mesma forma que as pessoas abrem caminho para uma ambulância ou uma comitiva presidencial. Os olhos do homem mais velho percorreram a sala até encontrarem Helena. Sua expressão suavizou imediatamente. Não um sorriso, mas algo mais caloroso, algo paternal, algo que dizia: "Vou queimar este prédio para te proteger." Helena, ele disse, sua voz preenchendo a sala de audiências sem ser alta. Era a voz de alguém acostumado a ser ouvido, mesmo sussurrando. "Desculpe o atraso, querida. O trânsito estava terrível na FDR." Helena se levantou completamente agora, o cardigã caindo completamente de seus ombros sobre a cadeira. Sua postura mudou, endireitou-se e transformou-se. A mulher que estava sentada mansamente por 2 horas, absorvendo insultos e humilhação, havia desaparecido, substituída por outra pessoa inteiramente. Alguém que pertencia às salas de reunião e galas. Alguém cujo nome de família estava gravado em edifícios por toda esta cidade. "Oi, pai", ela disse. 2 palavras, apenas 2 palavras. Mas elas mudaram tudo. A sala de audiências ficou em silêncio. O tipo de silêncio onde você podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Onde a chuva lá fora soava como trovão. Onde cada respiração parecia muito alta. As mãos de Brandon começaram a tremer. Não tremendo, chacoalhando. Seu telefone escorregou de sua mão e caiu no chão. A tela rachou. Ninguém se moveu para pegá-lo. Amber, na terceira fila, parecia confusa. Sua bolsa Birkin, de repente, parecia barata. Seu vestido Gucci parecia uma fantasia. Ela olhou em volta tentando entender o que estava acontecendo. Porque todos pareciam ter visto um fantasma. O homem mais velho, Harrison Vanier, embora todos nesta sala agora soubessem exatamente quem ele era, caminhou pelo corredor central. Seus sapatos tilintaram contra o chão de mármore como uma contagem regressiva. Cada passo deliberado, medido, final. Ele alcançou a barreira que separava a galeria dos procedimentos e parou. Ele não se apoiou nela. Não precisava. Ele apenas ficou ali. E de alguma forma isso era mais intimidador do que qualquer postura agressiva poderia ter sido. "Vossa Excelência", ele disse. "Meu nome é Harrison Vanier. Esta é a audiência de divórcio da minha filha." "Correto." A juíza Morrison se levantou. Realmente se levantou em 29 anos no banco. Ela nunca havia se levantado para ninguém, exceto durante o juramento de lealdade ou ao anunciar veredictos em casos capitais. Mas ela se levantou agora. "Sr. Vanier, sim, este é..." Ela divagou. "O que se diz? Eu não percebi que estava presidindo a evisceração financeira de sua filha." "Ninguém percebeu", Harrison disse, olhando para Richard Blackwell com o tipo de olhar que poderia congelar o sangue. Esse era o objetivo. Helena queria privacidade. Ela queria ver se conseguiria encontrar amor em seus próprios termos. Não como uma Vanier. Não como a herdeira de um império de 40 bilhões de dólares. Apenas como Helena, como ela mesma. Como uma mulher que merecia ser amada por seu caráter, sua inteligência, seu coração. 40 bilhões. O número pairava no ar como uma nuvem de cogumelo. O telefone de Brandon ainda estava no chão. Tela rachada. Mensagem de texto visível. "Vamos celebrar."
Harrison continuou. Cada palavra cuidadosamente escolhida, e ela pensou que encontrou esse amor com você, Sr. Westwood. Ele olhou para Brandon agora. Realmente olhou para ele. Estudiou-o como um cientista estudando um espécime particularmente decepcionante. Ela me falou sobre você 7 anos atrás. Ligou para mim daquele apartamento em Astoria. Aquele que ela pagou com seu dinheiro de garçonete porque se recusou a usar seu fundo fiduciário. Ela disse que você era diferente, gentil, trabalhador, honesto. Ela me implorou para não interferir, para não fazer verificações de antecedentes, para não usar nossos recursos para verificar você. Ela queria autenticidade. Um dos homens mais jovens atrás de Harrison, o irmão de Helena, claramente eles tinham os mesmos olhos, as mesmas maçãs do rosto. Deu um passo à frente. Ele era alto, 6'3", com o tipo de constituição que sugeria tanto personal trainers caros quanto boa genética. Eu sou Maxwell Vanier, ele disse, o irmão mais velho de Helena. Eu dirijo a divisão de imóveis da Vanier Global Holdings, 47 bilhões em ativos em 18 países, 12 mil propriedades, 400 milhões de pés quadrados de espaço comercial. Ele fez uma pausa, olhando para Brandon, como um entomologista examinando um inseto. Sr. Westwood, eu acredito que o senhor também está no ramo imobiliário. Brandon não conseguia falar. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Sua garganta havia se fechado. Seu cérebro havia entrado em curto-circuito. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Maxwell sorriu. Não calorosamente, da maneira que um tubarão poderia sorrir se tubarões pudessem sorrir. 400 milhões, impressionante. Para contextualizar, adquirimos um portfólio avaliado em 3,2 bilhões apenas no último trimestre em Barcelona. 17 edifícios, localizações privilegiadas, todos pré-alugados para empresas da Fortune 100. Talvez você tenha lido sobre isso, não? Bem, você tem estado ocupado com outras coisas. Ele olhou para Amber, ainda segurando sua bolsa Birkin falsa. O segundo irmão deu um passo à frente, mais jovem que Maxwell por alguns anos, mas com a mesma presença, mesmo DNA, mesma riqueza geracional irradiando de cada poro. Christopher Vanier, ele disse. Eu lido com o braço de investimentos da família. Vandermeer Capital Management. 62 bilhões em ativos sob gestão, fundos de pensão, fundos soberanos, doações. Somos a terceira maior firma de private equity na América do Norte. Ele tirou seu telefone, rolou por um momento. Sr. Westwood, sua empresa, Westwood Properties LLC. Nós realmente consideramos adquiri-la no ano passado. Abril especificamente decidiu contra isso. Brandon encontrou sua voz. Você olhou para minha empresa. Due diligence, Christopher disse casualmente. Nós olhamos para tudo no espaço de imóveis de médio porte. Sua empresa chegou à nossa mesa. Gastamos cerca de 45 minutos revisando-a. Conclusão. Supervalorizada com baixo desempenho, muita dívida pessoal na estrutura corporativa, práticas contábeis questionáveis, e esta é uma citação direta do relatório de nossos analistas. O fundador mostra sinais de tomada de decisão narcisista que provavelmente levará a uma falha catastrófica em 5 anos. Ele sorriu. Mas vejo que você tem um bom relógio. Harrison levantou a mão, silenciando seus filhos como um maestro levando uma orquestra ao descanso. Senhores, por favor. Estamos em um tribunal. Vamos manter algum decoro. Ele se virou para a juíza Morrison. Vossa Excelência, acredito que houve uma supervisão significativa nestes procedimentos. O acordo pré-nupcial da minha filha foi assinado sob o nome Helena Anderson. Correto. Richard freneticamente folheou papéis. Sua caneta Emilan cara rolando da mesa. Sim, mas isso não... O acordo ainda é válido. Ela assinou. Ela assinou sob um nome falso, Harrison disse. Sua voz permaneceu calma, mas havia aço por baixo.
Legalmente, esse pré-nupcial não tem valor. Mas não é por isso que estou aqui. Não é por isso que desocupei minha tarde. Não é por isso que trouxe meus filhos. Não é por isso que tive meus advogados. Todos os 43 deles à disposição da Vanier. Revisar cada documento neste caso. Ele tirou seu telefone. Um iPhone modelo mais recente, mas em uma capa preta simples. Sem ouro ou joias ostentosas. Ele não precisava provar nada. Eu fiz algumas ligações durante a viagem até aqui de nossos escritórios. Harrison disse. 23 minutos. Foi só o que levou. Sr. Westwood, sua empresa tem 7 grandes clientes, correto? 7 projetos atualmente em desenvolvimento. Brandon assentiu fracamente. Ele sabia o que estava por vir. Ele podia sentir como um trem se aproximando. 6 deles acabaram de cancelar seus contratos. Harrison disse, mostrando a tela de seu telefone para a juíza, então para Brandon. E-mails, documentos legais, avisos de cancelamento, todos com registro de data e hora na última hora. O sétimo cancelará até o final do expediente de hoje. Tenho uma ligação agendada com o CEO deles às 16 horas. Ele me deve um favor. Bem, ele me deve vários favores. Coloquei a filha dele em Princeton. Estou cobrando um. Richard se levantou, o rosto vermelho. Vossa Excelência, isso é intimidação. Isso é guerra econômica. Isso é negócio. Maxwell interrompeu, dando um passo à frente novamente. Mau negócio, mas negócio no entanto. O senhor limpa a garganta. Westwood construiu sua empresa sobre relacionamentos. Relacionamentos com pessoas que, coincidentemente, também estão em negócios com a Vanier Holdings. Somos investidores em 4 dessas empresas, membros do conselho em 2, grandes credores de 3. Esses relacionamentos agora estão tensos, irreparavelmente tensos. Christopher acrescentou, puxando uma pasta grossa de uma maleta que havia aparecido do nada. Também descobrimos algumas irregularidades financeiras interessantes. Sr. Westwood, o senhor alegou sob juramento, o que significa que o senhor jurou dizer a verdade, que sua empresa vale 400 milhões de dólares. Patrimônio líquido, ativos menos passivos. Ele colocou a pasta na mesa de Brandon com um baque pesado. Centenas de páginas, documentos, planilhas, extratos bancários. Nossos contadores forenses, empregamos 6 deles esta tarde. Eles trabalharam muito rapidamente. São muito bons. Descobriram que o senhor está, na verdade, 78 milhões de dólares em dívida. Não 78 milhões em empréstimos ou hipotecas ou alavancagem de negócios padrão. 78 milhões de reais em dívida que o senhor escondeu através de empresas de fachada, contas offshore e contabilidade fraudulenta. O senhor tem mostrado números falsos a investidores. Isso é fraude, Sr. Westwood. Fraude federal. Fraude de valores mobiliários. O tipo que a SEC realmente não gosta. Brandon saltou para seus pés. Sua cadeira derrapou para trás e bateu na parede. Isso não é verdade. Isso não é... Você não pode simplesmente... Você inventou isso. Nós temos os documentos, Christopher disse calmamente, gesticulando para a pasta. Extratos bancários de 17 contas diferentes, formações de empresas de fachada em Delaware, Nevada e Ilhas Cayman, transferências bancárias offshore, tudo isso. Trabalho muito desleixado, Sr. Westwood. O senhor deveria ter contratado contadores melhores. Na verdade, o senhor deveria ter contratado contadores honestos. Maxwell puxou seu próprio telefone. Além disso, o projeto Grammar Tower, seu desenvolvimento carro-chefe, o financiamento foi retirado há 1 hora. Os investidores ficaram com medo. Bem, eles receberam um telefonema. A mesma coisa. As licenças dos condomínios de luxo do Brooklyn misteriosamente revogadas. Não misteriosamente, na verdade. Eu liguei para o comissário de edifícios. Fomos para Yale juntos.
o Miami Beach Resort. A propriedade foi vendida para uma de nossas subsidiárias há 10 minutos. Estamos rescindindo seu contrato de aluguel com efeito imediato. Brandon olhou em volta descontroladamente para Richard, que estava olhando para seus próprios papéis como se pudessem fornecer uma rota de fuga para a juíza, que observava isso se desenrolar com a expressão de alguém testemunhando um colapso de edifício em câmera lenta. Para Amber, que estava lentamente se arrastando em direção à saída. Vossa Excelência, Thomas Rivera disse, encontrando sua voz pela primeira vez desde que os Vanier chegaram. À luz dessas revelações, gostaríamos de solicitar um recesso para reformular nosso pedido de acordo. Inegado, Harrison disse. Não para Thomas, não para a juíza. Ele disse isso para a sala, para o ar, para o próprio conceito de misericórdia. Então ele olhou para Thomas, realmente olhou para ele. Na verdade, Sr. Rivera, quanto é a sua dívida da Faculdade de Direito? Thomas piscou. Desculpe. O quê? Sua dívida da Faculdade de Direito? Quanto? Isso não é relevante para... Me faça o favor. Thomas engoliu em seco. 215 mil. Harrison tirou um talão de cheques. Papel de verdade, não transferência digital. Ele escreveu algo, arrancou e entregou a Thomas. Isso está pago agora. Tudo. Considere isso um agradecimento por representar minha filha. Mesmo que o senhor estivesse claramente em desvantagem e sem recursos, o senhor apareceu. O senhor tentou. Isso vale alguma coisa. Thomas olhou para o cheque. Suas mãos tremiam. 215 mil. O número estava lá. Assinado. A assinatura de Harrison Vanier. E senhor Rivera, Harrison acrescentou. Se o senhor estiver interessado em direito corporativo, minha firma está sempre procurando advogados com integridade. Aqui está meu cartão. Ligue na próxima semana. Ele entregou um cartão de visita. Letras em relevo de cor creme simples. Harrison Vanier, presidente. Vanier Global Holdings. Então Harrison se virou para Brandon. Ele caminhou até a mesa de Brandon, parou diretamente na frente dele. Limpa a garganta. Brandon recuou. Harrison tirou seu talão de cheques novamente. Ele escreveu algo, arrancou, colocou-o virado para baixo na mesa. Sr. Westwood, ele disse baixinho. Abra-o. As mãos de Brandon tremeram enquanto ele o virava. Seus olhos se arregalaram, então se estreitaram, então se encheram de lágrimas. 50 mil, Harrison disse. Seu acordo exato oferecido à minha filha. É isso que você vale para mim. Essa é sua indenização da vida dela. Esse é o preço que estou colocando em 7 anos de abuso emocional, manipulação e humilhação. Pegue, troque e desapareça da vida dela. Você não pode fazer isso. Brandon sussurrou. Lágrimas estavam realmente escorrendo pelo seu rosto agora, cortando seu bronzeado artificial. Você não pode simplesmente destruir a vida inteira de alguém porque... Eu já fiz, Harrison disse. Não cruelmente, apenas factualmente. Do jeito que você poderia dizer a alguém a previsão do tempo. Sua empresa entrará com pedido de falência até sexta-feira. A papelada já está sendo preparada. Sua cobertura, a cobertura de 8 milhões na Park Avenue, está sendo executada. O banco, que é majoritariamente de propriedade de uma subsidiária Vandermeer, acelerou seu empréstimo devido à descoberta de fraude. Você tem 72 horas para desocupar. Os oficiais de justiça estarão lá na sexta-feira de manhã, às 9. Maxwell se aproximou de seu pai. Seus carros, o Bentley Continental GT, a Ferrari 488, o Range Rover Autobiography, todos alugados através do Prestige Auto Group. Compramos o Prestige Auto Group 40 minutos atrás. Eles não desejam mais fazer negócios com o senhor. A retomada começa esta noite. Eles terão sumido pela manhã. Christopher se juntou a eles. Os 3 homens Vanier em fila,
olhando para Brandon como se ele fosse algo preso ao sapato deles. Sua associação ao clube de campo revogada. Seus assentos no Madison Square Garden revogados. Sua mesa no Madison Park. Eles não estão mais atendendo suas ligações. Seu alfaiate, seu personal shopper na Bergdorf's. Sua associação no Equinox. Tudo isso, Sr. Westwood, tudo isso se foi. Amber se levantou na galeria. Ela havia ouvido o suficiente. Brandon, Brandon, o que está acontecendo? Do que eles estão falando? Brandon não respondeu. Ele não podia. Ele estava se afogando. Maxwell se virou, percebendo-a pela primeira vez. Ah, e Amber, certo? Esse é seu nome. A bolsa Birkin que você está segurando. Ela a apertou mais forte. O que tem ela? É falsificada. Bolsas Hermes Birkin originais têm um número de série carimbado em um local específico dentro da aba frontal, carimbado a quente no couro. A fonte é distintiva. A profundidade é precisa. A sua tem um adesivo impresso. Brandon a comprou na Canal Street por $600 e disse a você que custava $35.000. Ele tem mentido para você sobre tudo. Os restaurantes que você pensava serem caros. Ele usou Groupons, as joias, zircônia cúbica, as férias, promoções de timeshare. Você talvez queira repensar suas escolhas de namorado. Amber ficou pálida. Ela olhou para a bolsa, abriu a aba, olhou para o adesivo. Seu rosto desmoronou. Ela agarrou a bolsa e saiu correndo da sala de audiências, seus saltos clicando freneticamente contra o mármore. A porta bateu atrás dela. A juíza Morrison pigarreou. Ela havia recuperado alguma compostura, mas mal. Sr. Vandermeer, embora eu entenda sua posição e embora eu tenha imensa simpatia por sua filha, este tribunal não pode permitir. Vossa Excelência, Harrison disse respeitosamente, virando-se para encará-la completamente. Não estou pedindo a este tribunal que faça nada impróprio. Eu nunca presumiria interferir com o processo judicial. O que estou pedindo é simples, justiça, justiça legal. Minha filha tem direito à metade de todos os bens conjugais sob a lei do estado de Nova York. Dado que o acordo pré-nupcial é nulo devido a ter sido assinado sob um nome falso. Ele gesticulou para Christopher, que abriu outra pasta. O patrimônio líquido alegado do Sr. Westwood é de $400 milhões. Metade disso seria $200 milhões. No entanto, dado que seu patrimônio líquido real, de acordo com nossa contabilidade forense, é de $78 milhões negativos, o que significa que ele deve $78 milhões a mais do que possui. E dado que os ativos pessoais de Helena, que ele manteve inteiramente separados e sobre os quais ele nunca soube, totalizam $800 milhões apenas em seu fundo fiduciário, ela não deve nada. De fato, o Sr. Westwood, como seu cônjuge legal sob a lei de propriedade comunitária de Nova York, tecnicamente lhe deve $39 milhões como sua parte da responsabilidade da dívida conjugal. Richard desabou em sua cadeira. Sua caneta emelã estava no chão. Sua pasta estava aberta, papéis derramando. Toda a sua carreira estava passando diante de seus olhos. Harrison continuou. Mas minha filha é generosa. Ela não quer a dívida dele. Ela não quer o dinheiro dele, o pouco que existe. Ela não quer as propriedades dele, ou os carros dele, ou suas associações a clubes de campo. Ela só quer sair, um divórcio limpo, sem amarras, sem contato futuro. Ela sairá com o que é dela. Ele sairá com aquele cheque de $50 mil. E todos nós seguiremos com nossas vidas. A juíza Morrison olhou para Helena. Senhora Westwood, senhorita Vandermeer, isso é aceitável para a senhora? Helena se levantou. Ela havia ficado quieta durante tudo isso, deixando sua família resolver. Mas agora ela falou. Vossa Excelência, eu só quero que acabe. Eu quero começar minha vida de novo. A verdadeira. Não aquela onde eu fingia ser outra pessoa.
Não aquela onde eu permanecia pequena para que outra pessoa pudesse se sentir grande. Aquela onde eu sou Helena Vanair e tenho trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? A juíza perguntou, genuinamente curiosa. Estou começando uma fundação para mulheres em situações como a minha. Mulheres em casamentos desiguais. Mulheres que precisam de ajuda legal, mas não podem pagar advogados como Richard Blackwell. Mulheres que precisam de uma segunda chance, um lugar seguro, recursos para reconstruir. Estou chamando-a de Fundação Vanair para a Advocacia Legal Feminina. Abriremos no próximo mês. Maxwell sorriu. Nós igualaremos o que ela colocar, dólar por dólar. Christopher assentiu. Eu também. O que ela investir, nós igualamos. Harrison colocou a mão no ombro de Helena. E eu vou triplicar. Minha filha quer ajudar as pessoas. Eu a ajudarei a ajudar as pessoas. A juíza Morrison sorriu pela primeira vez o dia todo. Senhor Westwood, o senhor aceita estes termos? Brandon olhou para o cheque, para seu advogado, que não o olhava nos olhos. Para o espaço vazio onde Amber estivera, para os homens Vanair de pé como uma parede impenetrável, para a pasta cheia de evidências de sua fraude, para as ruínas de sua vida espalhadas pela mesa. Sua voz falhou. Eu aceito. Bom, a juíza Morrison disse. Ela pegou seu martelo. Divórcio concedido. Este tribunal está encerrado. O martelo bateu. O som ecoou. Acabou. Harrison olhou para sua filha. Vamos para casa, querida. Na verdade, Helena disse, não vou voltar para a propriedade. Ainda não. Seu pai levantou uma sobrancelha. Vou ficar na cidade. Vou arrumar meu próprio lugar. Algo que eu escolha, algo que seja meu, e vou começar o trabalho da fundação imediatamente. Eu já aluguei um edifício no Brooklyn, um brownstone. Estamos reformando-o agora. Eu quero estar envolvida diretamente. Maxwell sorriu. Essa é minha irmã. Christopher assentiu. Você precisa de algo? Dinheiro, advogados, conexões. Preciso que todos vocês me deixem fazer isso sozinha, Helena disse. Com o apoio de vocês, sim, mas não com vocês fazendo por mim. Preciso construir algo que seja meu, algo de que eu possa me orgulhar. Harrison a estudou por um longo momento. Então ele sorriu. Realmente sorriu. Tenho orgulho de você, Helena. Sempre tive orgulho, mas agora estou admirado. Ela pegou sua bolsa de lona, aquela que custou $30, aquela que ela carregou por todo este pesadelo. Eu também tenho orgulho de mim, pai. Enquanto eles caminhavam para a saída, Brandon sentou-se congelado em sua mesa. Richard já estava arrumando sua pasta, resmungando sobre se retirar do carro, sobre conflitos de interesse, sobre danos à reputação. Os repórteres estavam saindo, já escrevendo suas histórias, já tuitando, já tornando Helena Vandermeer o nome mais famoso de Nova York. Helena fez uma pausa na porta. Ela se virou. Brandon, ela disse. Ele olhou para cima. Havia uma esperança desesperada em seus olhos. Como se talvez, apenas talvez, ela o perdoasse, o aceitasse de volta, o salvasse. Aquele cheque que meu pai lhe deu é real. O dinheiro é bom. Troque-o rapidamente porque em cerca de 6 horas, quando a história sobre suas acusações de fraude estourar, todas as suas contas serão congeladas. Aqueles 50 mil podem ser tudo o que lhe resta. Use-o com sabedoria. Talvez faça uma aula de humildade. Ouço dizer que eles oferecem isso em faculdades comunitárias agora. Você pode finalmente aprender algo valioso. Ela se virou e saiu. Sua família a seguiu. A porta se fechou atrás deles. A sala de audiências esvaziou rapidamente. Repórteres correram para enviar histórias. Estudantes de direito mandaram mensagens para amigos. Espectadores se apressaram para espalhar fofocas. Em 20 minutos, apenas Brandon e Richard na sala. Richard fechou sua pasta.
Estou me retirando como seu advogado, com efeito imediato. Reembolsarei seu adiantamento menos as horas trabalhadas hoje. Você precisará de um advogado de defesa criminal. Posso recomendar alguém que se especializa em crimes de colarinho branco. Você precisará deles. Ele saiu. Brandon sentou-se sozinho. Seu telefone ainda estava no chão. Tela rachada mostrando a mensagem de seu irmão. Vamos celebrar. Ele o pegou. 37 chamadas perdidas. 62 mensagens de texto. Todas elas notícias ruins. Todas elas terminando da mesma maneira. Contratos cancelados, acordos rescindidos, parcerias dissolvidas, amizades rompidas. Seu telefone zumbiu com um alerta de notícias. Vanier revela identidade em chocante caso de divórcio em Manhattan. Império do marido desmorona em tempo real. Abaixo outro alerta. Westwood Properties sob investigação federal por fraude. Fundador enfrenta acusações criminais. E outro. Quem é Helena Vanier, a bilionária que viveu entre nós? Ele colocou a cabeça nas mãos e chorou. Lágrimas reais, não as falsas que ele havia praticado para a juíza. Lágrimas reais, feias, desesperadas. Lá fora, a chuva continuava a cair sobre Manhattan. A cidade seguiu em frente. Sempre o fazia. Haveria outras histórias amanhã, outros escândalos, outras quedas em desgraça. Mas hoje pertencia a Helena Vanier e amanhã também. 6 meses depois, a Fundação Vanier para a Advocacia Legal Feminina abriu suas portas em um sábado ensolarado de agosto. O Brownstone, no Brooklyn, havia sido completamente reformado. Helena supervisionou cada detalhe pessoalmente. O exterior era clássico Brooklyn, preservando a arquitetura histórica. O interior era moderno, acolhedor, projetado para fazer as mulheres se sentirem seguras e ouvidas. Helena estava nos degraus da frente em um blazer azul marinho e jeans cortando uma fita vermelha enquanto as câmeras piscavam. Atrás dela, uma placa em letras elegantes. Toda mulher merece justiça. Um repórter do New York Times gritou. Senhorita Vandermeer, quanto a senhora investiu na fundação? 100 milhões para começar, Helena disse sorrindo. Meus irmãos igualaram isso. Meu pai triplicou. Temos 400 milhões no fundo inicial. Forneceremos representação legal gratuita a qualquer mulher em Nova York enfrentando processos de divórcio injustos, situações de violência doméstica ou abuso econômico. Contratamos 40 advogados até agora, todos talentos de primeira linha. Abriremos escritórios satélites em Queens, Bronx e Harlem dentro do ano. E quanto a Brandon Westwood, a senhora teve notícias dele? O sorriso de Helena não vacilou. O Sr. Westwood não faz mais parte da minha vida ou dos meus pensamentos. Acredito que ele esteja trabalhando como consultor agora. Desejo-lhe bem em suas novas circunstâncias. Algum arrependimento sobre como as coisas terminaram? Apenas um, ela disse. Arrependo-me de não ter confiado em mim mesma antes. Arrependo-me de ter desperdiçado 7 anos tentando ser menor para que outra pessoa pudesse se sentir maior. Mas não me arrependo da jornada. Ela me ensinou quem eu sou e me mostrou o que quero fazer com minha vida. Outro repórter. O que vem a seguir para a Fundação Vandermeer? Estamos expandindo nacionalmente em 2 anos. Queremos ajudar 10 mil mulheres só no primeiro ano. Estamos fazendo parcerias com faculdades de direito para criar programas de estágio. Estamos construindo uma rede de casas de acolhimento. Estamos criando programas de treinamento profissional. Não estamos apenas ajudando as mulheres a sair de situações ruins. Estamos as ajudando a construir novas vidas. Ela entrou onde dezenas de mulheres esperavam. Mulheres com histórias como a dela. Mulheres que precisavam de ajuda. Mulheres que mereciam coisa melhor. O edifício cheirava a tinta fresca e novos começos. Naquela mesma noite, em um apartamento-estúdio em Jersey City. 400 pés quadrados, paredes finas, radiador que batia a noite toda.
Brandon Westwood sentou-se em um futon que já vira dias melhores. O apartamento cheirava a comida pronta e arrependimento. A vista era de uma parede de tijolos a 3 pés de distância. Ele estava assistindo à cobertura de notícias da inauguração da fundação de Helena em seu laptop. Sua TV havia sido retomada meses atrás. Seu telefone era um modelo pré-pago, $40 em uma loja de conveniência. Na tela, Helena riu de algo que alguém disse. Ela parecia feliz, genuinamente feliz. O tipo de felicidade que ela nunca havia tido com ele. Ela parecia livre. Ele desligou o laptop. O apartamento estava em silêncio, exceto pelos vizinhos discutindo no andar de cima e o trânsito lá fora. Seu novo emprego, consultor de negócios em uma firma que ajudava empresas em dificuldades a reestruturar, pagava $72 mil por ano. Após impostos e o plano de pagamento que ele havia negociado com o IRS por suas acusações de fraude, ele levava para casa $38 mil. As taxas de seu advogado do julgamento criminal haviam levado todos os 50 mil que seu sogro lhe dera. Ele havia evitado a prisão por pouco. O juiz lhe dera 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e proibição permanente da indústria imobiliária. Ele havia perdido tudo. A cobertura, os carros, o status, os amigos que nunca foram realmente amigos. Amber havia se casado com um cirurgião plástico em Connecticut. Seu irmão não retornava mais suas ligações. Mas a pior parte, a parte que o mantinha acordado à noite ele havia perdido alguém que genuinamente o amava quando ele não tinha nada e a havia trocado por nada. Ele olhou em volta em seu apartamento-estúdio. Futon, micro-ondas, frigobar, laptop. Era isso. Essa era toda a sua vida. Agora ele abriu seu laptop novamente, pesquisou Helena Vanier no Google, páginas e páginas de resultados, artigos sobre sua fundação, fotos de galas de caridade, entrevistas sobre seu trabalho de arquitetura. Ela havia fundado sua própria firma, projetando moradias acessíveis, fotos dela com sua família na gala do Centro Vanier para as Artes. Em uma foto, ela usava um vestido prateado que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Ela estava rindo, cercada por pessoas que a olhavam com respeito. Respeito real, não o tipo que os associados de Brandon haviam demonstrado, o tipo falso, baseado em medo ou ganância. Ela havia superado completamente, totalmente. Ela havia construído uma nova vida, uma vida melhor, uma vida que importava. E Brandon, limpa a garganta Brandon, estava exatamente onde ele merecia estar. Sozinho em um apartamento-estúdio em Jersey City, observando a mulher que ele havia destruído se reconstruir em algo magnífico. Ele fechou o laptop. Na escuridão, ele finalmente entendeu o que havia perdido. Não o dinheiro. Ele nunca realmente teve isso de qualquer maneira. Era tudo alavancagem e mentiras, não a cobertura ou os carros ou o status. Esses eram aluguéis temporários, ocos. Ele havia perdido alguém que o viu quando ele não era ninguém e o amou mesmo assim. Alguém que o teria apoiado, construído com ele, amado-o em qualquer situação. Alguém que não pedia nada além de ser amada de volta. E ele havia jogado tudo fora por uma mulher mais jovem, com uma bolsa Birkin falsa e uma sociedade que nunca o quis em primeiro lugar. Lá fora, o horizonte de Jersey City brilhava com luzes. Do outro lado do rio, Manhattan brilhava. Em algum lugar naquela cidade, em um brownstone no Brooklyn, Helena Vanier estava mudando vidas. E em algum lugar em Jersey City, em um apartamento-estúdio com paredes finas, Brandon Westwood aprendeu o que significava ter tudo e perder tudo. A diferença era simples. Helena não havia perdido nada que importava.